Hoje nós vamos falar sobre 5 sinais claros que você tem depressão ou que a sua depressão não está bem tratada, tá? E a gente vai entender por que isso é importante. Quais então são os sintomas que você vai ver que, nossa, se tiver isso, não é que fecha o diagnóstico, mas olha, é muito difícil que não tenha depressão, tá bom? Então, se você vê em alguém que a pessoa perdeu o interesse, qual que é o sinônimo de perda de interesse? Perda do prazer, perda de motivação, perda do colorido ou perda do sentido. Qualquer uma dessas frases podem ser usadas. Se você notar isso, mesmo a pessoa não falando, mas você notou que ela não tem interesse, prazer, motivação, empolgação, na maior parte do tempo, por pelo menos 2 semanas, nas coisas que você sabia que ela gostava de fazer, isso é sinal de alerta. Pode ser que ela esteja infectada, pode. Mas, assim, alguma coisa ela tem. Não é para ter. Isso, tá? Isso é importantíssimo entender, porque sem isso, esse é o sintoma fundamental. Isso dá para você perceber. Por exemplo, meu avô, ele tinha isso, mas como é que eu ia saber? Né? Às vezes a pessoa não fala e ela está só fisicamente não fazendo nada. Tá? Mas se ela não faz nada nem do que ela gosta e não tem essa motivação, nem quando se chama ela para uma coisa que você sabe que ela gosta, mantendo por 2 semanas, opa. Pode ser que tenha ou uma infecção ou é depressão. Não tem outra possibilidade, tá? Que mais? Perda de energia. Por quê? Porque aqui é perda de humor. A energia tem a ver com humor, energia física, não é mental, não é emocional, é físico. Então, como é que a pessoa fala? Eu estou sem energia, eu estou cansada, estou fadiga, estou com dor no corpo quando eu mexo. Então, mexer o corpo dói. Então, é uma dor no corpo, mas às vezes de imaginar o movimento, isso dói. Claro que tem outras causas de dor no corpo e a depressão ela aumenta dores em geral, mas no início essa fadiga ela leva a uma dor, às vezes uma dor antecipada até do quão difícil vai ser mexer e fazer aquele movimento físico, tá? E uma lentificação física para andar ou para mexer. Isso a gente vê bastante em idosos, tá? Isso o quê? Na maioria dos dias, para a maioria das atividades, por 2 semanas seguidas. Se acontecer isso, você, com seu pai, sua mãe, que é mais idoso, você vai levar ele no pronto-socorro, você não vai levar ele no consultório médico. Se isso estiver acontecendo com seu filho, com alguém, enfim, outras pessoas da família, você vai ver direitinho e vai levar no médico, pode levar no médico geral. Para quê? Para te descartar que tenha qualquer coisa clínica, mas sim, isso é sugestivo de depressão. Tá bom? Que mais? Outro sintoma que é comum, é difícil que isso não ocorra, tá? Perda de concentração. Mas aí, o que a pessoa fala? Ela fala que eu perco a concentração, ou eu estou sem foco, ou eu estou sem a capacidade de pensar, fiquei burra, perdi a minha inteligência. Estou com problema de memória, estou com problema de Alzheimer. É isso que ela fala, e ela se incomoda muito. Mas isso pode ser qualquer coisa. Por quê? Porque a ansiedade causa isso, TDAH causa isso. E aí, o que acontece? Na depressão tem um problema. Porque como ela não consegue se achar valiosa, ela também não lembra das conquistas dela. Então, chega para o médico desavisado, a pessoa que está nitidamente com sintomas depressivos, fala que sempre foi assim. Aí a gente tem que ver também a trajetória de vida da pessoa. E assim, é impossível alguém com TDAH ter conquistado tudo que ela teve e com esse nível de manutenção nesse tempo todo, simplesmente porque TDAH tem que ter isso desde os 12 anos e mesmo que seja extremamente inteligente, uma hora não consegue mais fazer tanta coisa, né? Então, assim, não tem nem como pensar nisso. Mas a pessoa nunca vai achar que sempre foi assim. Mas a pessoa se acha burra, se acha sem memória, sem foco. Mas aí como é que a gente diferencia isso de TDAH? Agora vamos aí, ó. Eu quero que vocês respondam esse testezinho. Esse teste vocês acham na internet, mas eu vou deixar um tempinho aqui na tela, né? Como é que é isso? Você vai pensar na última semana da sua vida, tá bom? Na última semana da sua vida, com que frequência você teve dificuldade em organizar as coisas? Aí tem ali 0, nunca, raro, às vezes, quase sempre ou sempre. Você vai marcar ali o pontinho, tá? E você vai marcar com a primeira coisa que vier na sua cabeça, né? Depois você vai ver isso de novo na live, tá bom? Número 2, você teve dificuldade para se concentrar em coisas por um tempo prolongado, ou seja,
Assistir programa de TV, você conseguiu ficar concentrado por um tempo sem a cabeça ficar aérea? Ler um livro que você tem interesse, que você queria ler, que você gostava, ficar sem a cabeça voar? Você está tendo dificuldade em manter a concentração, né, parada em uma coisa só que você tem interesse? Quanto que isso tem tido de dificuldade? Com que frequência? Chuta, tá? Outra coisa, você esqueceu a data do dia? A não ser que você tenha que procurar na agenda no celular? Isso todo mundo faz às vezes, sim, mas com que frequência isso está acontecendo? O que mais? Você esqueceu o que você acabou de falar numa conversa assim que a conversa terminou? Pode ser alguém pessoalmente ou alguém por telefone. Você esqueceu o que você acabou de conversar com a pessoa, você virou a cabeça em outro lugar e esqueceu. Isso acontece às vezes também com todo mundo, pode acontecer. Mas com que frequência isso está acontecendo? Você sentiu ou sente alguma vez nessa última semana que a sua mente está totalmente em branco? Você não consegue pensar, congelou? Com que frequência acontece? Né? Então, esse é um teste que não é perfeito, mas é um teste feito para avaliar déficits cognitivos na depressão, né? E se você fez mais do que 10 pontos, é um sinal de alerta, tá bom? E aqui está o que cada um dos testes mede, tá? Mas você não precisa saber, tá? E aí, mas isso não pode ser TDAH? Hein, doutor Marco? Como é que eu diferencio? Aí, aqui eu vou te dar um monte de nome que não serve para porcaria nenhuma, porque tem um padrão diferente, mas não é fácil de ver nos testes neuropsicológicos. No caso dessa pessoa, a gente diferenciaria facilmente pela história clínica, não precisa pedir nem neuropsicológico, é errado pedir. Por quê? Porque isso é perda de tempo, tanto da neuropsicóloga, da pessoa, perda de dinheiro, perda de tratamento, porque a história é incompatível. Mas tem um monte de coisa ali que você não dá para entender, é difícil, eu nem entendo tanto disso, porque isso é coisa das neuropsicólogas. Mas, resumindo, na prática, pessoa com depressão, ela fala mais devagar do que o normal, ela demora mais para achar as palavras. Igual aconteceu com o Jordan Peterson, veja ele em outros vídeos, uma metralhadora de palavras, não é? Aí ele fica um tempo ali meio parado, fica até meio, não vai falar nada. Então, a fluência verbal, então a velocidade de fala diminui e a pessoa tem uma percepção de tempo mais lenta. Como assim? Às vezes ela fica parada, assim, do nada, olhando, e ela não percebe que passou um tempão e ela não fez nada. Ela tem essas coisas que ela acha, ela não percebe o tempo passar. Todo mundo vê que ele não fez nada, mas para ela parece que não passou. Então ela tem uma percepção de tempo que está mais lento. Né? Ela está funcionando num ritmo mais lento. Às vezes ela fica ali olhando ou fazendo a coisa que ela fazia numa velocidade, sei lá, 10 minutos, ela está fazendo em 40 minutos. Às vezes ela nem percebe isso, tá? Isso é depressão, da depressão. É mais comum em depressão. E no TDAH pode ter isso? Pode. Mas ele tem isso aí, que aí a depressão não é comum. Que é o quê? Que ele tem dificuldade em frear a resposta impulsiva. Né? Então, às vezes, interrompe outra pessoa. Aí você vai falar, no começo da entrevista do Jordan, parece que ele interrompe o outro também. Mas aí é porque ele tem uma impulsividade por outro motivo. Mas aí já é uma depressão, aí já fala, olha, pode ser que tenha alguma coisa a mais aí. Por quê? Porque às vezes a pessoa do nada começa a falar ou a fazer coisas que não consegue pensar direito. Pode acontecer? Pode. Aí você pode ser que suspeita, mas isso está no TDAH, porque o TDAH tem a parte da impulsividade também. Né? Então, ele comete erro por afobação. Né? E o que acontece quando é mais TDAH do que depressão é que o assunto, às vezes a pessoa se empolga e muda, e ela fica focada em outros assuntos que não culpa, inutilidade e desesperança. Né? Mas o principal é isso, ela às vezes dá uma empolgada e ela meio que queima a largada. Tá? Isso é uma coisa que, claro, isso é ruim para organizar, para fazer as coisas, vai se atrapalhar, por exemplo, ela tem uma percepção de tempo às vezes mais rápida, né, que, enfim, ela costuma mais se atrasar para os compromissos do que a pessoa com depressão. A depressão, ela nem vai, mas ela sabe que não está indo e que está passando uma eternidade, ela está lá e não vai, porque ela não aguenta sair da cama. Aqui não, ele tem a ideia de que ele consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo e não consegue, né? Mas essa coisa de frear o impulso, isso
é mais sugestivo de TDAH, pode ser que tenha os dois também, tá? Então, e o quarto? O quarto é sono. O sono, aliás, eu coloquei em quarto, né, porque, enfim, basicamente os outros não eram tão intuitivos, mas o sono é o mais comum, assim, eu diria que é quase que impossível a depressão não ter alguma alteração no sono, tá? Depressão melancólica, que é teoricamente considerada clássica, é o despertar precoce. Despertar mais do que meia hora antes do horário programado e ficar angustiado na cama, tá? Pode acontecer em outros tipos? Pode, mas na melancólica isso ocorre. Na atípica, que não tem nada de atípica, mas é uma coisa da tradição, a pessoa dorme mais do que 10 a 9 horas e ela continua com sono. Não é que ela está cansada, mas não dorme isso. Cansada ela vai estar, por quê? Porque tem perda de energia. Mas aqui estou falando é sono. Se deixar, ela dormiu tudo isso e de tarde ela tira mais uma soneca ainda. Tá? É horas de sono, aumentou muito, tá? E pode oscilar isso, como acontecia com a Ana Paula. Às vezes, durante a semana tem insônia, depois ali tem uma hipersonia, tá? Mas pode acontecer qualquer alteração. Você pode ter dificuldade para pegar no sono quando você deita mais do que meia hora. Você pode acordar no meio da noite, demorar mais do que meia hora para voltar. Você pode acordar antes do horário e ser difícil voltar antes mais do que meia hora e não voltar mais, ficar ali angustiado, às vezes remoendo coisas. Você pode ter diversos despertares e ter a impressão que você não dormiu nada. Um pouco você dorme, mas você fica muito fragmentado. E você pode ter pesadelos, eu esqueci o L ali. Tá? É comum ter, porque basicamente a gente sonha para dar sentido às coisas que estão acontecendo. Pode ser que ocorra. Tá? Sonhos vívidos podem ocorrer com depressão também. O antidepressivo causa, mas a depressão também causa. Tá? E o quinto é mudança de apetite e de peso. Isso é extremo, em ordem de prevalência mesmo, tanto dos quadros que se apresentam no primeiro momento, quanto os sintomas que não melhoram ou que indicam que você não está sempre bem tratado. Então, tudo isso que eu falei tem que voltar 100% a ser o que era, senão não é tratamento que funciona, senão vai ter recaído. E aqui é uma perda ou ganho de peso. Aí é uma definição, né, para a gente quantificar um pouco, mas tem que ser significativo, que é 5 a 10% do peso em 6 meses. E aí eu coloquei um asterisco que, assim, obviamente, se você não estiver querendo emagrecer e fazendo dieta. Né? Então, por exemplo, no Jordan Peterson, a gente vê que ele está emagrecido, ele tem esse sinal. Isso faz parte da primeira coisa que você olha na sala de espera do paciente. Né? Então, a consulta psiquiátrica, você está vendo essas coisas, por quê? Porque isso ajuda, tem que você faz o diagnóstico. Você pode ver que a pessoa não comeu, está emagrecido. Não precisa necessariamente fazer essa conta, mas você vê que está uma perda de peso importante, isso acontece principalmente em idosos, isso é um sinal. Agora, em outras pessoas, na outra maioria das pessoas que não são idosos, e nas mulheres também, o que ocorre é o ganho de peso. O ganho de peso e o ganho de apetite. Às vezes o apetite não muda, mas a pessoa começa a ganhar peso, mesmo sem mudar o apetite. Tá? Então, é apetite e peso, tá bom? É isso aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.